Fala, meus vivos e vivas, de Walter Minhoca que fala, Trick Fala da Depressão, trazendo pra vocês a análise do jogo contra o Audax. Nada melhor do que um jogo assim, uma goleada, um bom futebol apresentado, começando o ano com o pé direito. E sim, senhoras e senhores, eu tenho que admitir pra vocês, estou iludido, sim, estou iludido de fato, mas vou tentar deixar um pouco a soberba de lado pra analisar o que temos de verdade nesse jogo, o que podemos levar para o futuro e o que temos que levar em consideração mesmo sobre essa partida, o que pode ser animador e o que pode não ser animador. E eu separei em 5 pontos, na verdade não tem nada desanimador, né? Porque uma goleada com bom futebol apresentado fica difícil você desanimar com alguma coisa. Mas eu consegui levantar 5 pontos, eu acho que são os 5 pontos primordiais desse jogo, que nós podemos analisar com mais profundidade pro resto do ano. O primeiro ponto que podemos ver são os absolutos, pegando os últimos jogos do ano passado, pegando esse jogo agora, analisando um pouco como é que foi a partida das substituições, nós vemos que tem 2 caras completamente absolutos do meio pra frente, né? Porque do meio pra trás não tem muito desenrolo, que não tem muita opção, são aqueles caras e pronto, reserva só Jesus. Mas os absolutos que são o Pedro Queixada e o Everton Little Onion Cebolinha. No final de 2023, os caras eram praticamente intocáveis e aparentemente esse ano vai ser na mesma pegada e também com certa razão, né? Porque além da confiança do Tite, de preferência de jogo, preferências táticas e características individuais dos dois jogadores, que são características que o Tite preza muito, um centroavante de área, matador, que faz o pivô bem, que consegue segurar a bola no ataque, enquanto o Cebolinha é aquele ponta dele que ele adora, ponta driblador, ponta criativo, ponta que vai fazer a parte mais aguda do jogo, que é como se fosse um Vinícius Júnior na seleção. E não só isso, mas também pelo que eles entregaram, né? Pedro fazendo gol quase todos os jogos, como de costume, e o Cebolinha provavelmente sendo o jogador mais agudo, mais perigoso do Flamengo, e, assim, até analisando esse último jogo de agora, que o Audax também não estava querendo muito defender, estava jogando meio a moda Bangu, mas se a gente for analisar até o último jogo agora contra o Audax, a quantidade de vezes que o Cebolinha deixou alguém na cara do gol, que criou chances claras, foram muitas vezes. Ele é a principal válvula de escape do time. É uma parte criativa importante, a parte criativa é a parte do drible, a parte de conseguir dar um passe vertical, assim como a Arrascaeta, mas desafogar um pouco a criação da Arrascaeta, e o chute de longe, que ele também faz muito bem. Analisando as substituições, ainda mais a entrada do Gabigol e do Bruno Henrique, craques de bola, ainda mais esse ano que o Gabigol tá 100% focado, você viu que ele tá mais magrinho, tá mais veloz, tá fazendo as coisas, ele teve que ficar como um segundo atacante, não na posição do Pedro, e o Bruno Henrique teve que entrar na ponta direita, não na ponta esquerda, que é a do Cebolinha. Então esses 2 caras precisaram ser improvisados em outras posições para não mudar esses absolutos do Tite. E eu acho que vai seguir assim durante o ano inteiro, e eu acho até que é uma coisa boa pro Flamengo, porque eles estão entregando muito, eles têm capacidade de entregar muito, eles são bem novos. A gente ouve falar do Pedro e do Cebolinha há muitos anos, mas eles são bem jovens ainda, e tem tudo para render muito pro Flamengo nesse ano, e talvez até na seleção brasileira, que eu acho que o Pedro vai voltar a ser convocado e ainda vai ser titular em uma Copa do Mundo. Pode anotar. O segundo motivo é ter técnico. Isso é uma coisa importantíssima, ter um técnico no início do ano, porque ano passado nós tínhamos o Vitor Pereira, não é técnico. Ano retrasado nós tínhamos o Paulo Souza, também não é técnico. E se você começa tão mal assim, com um técnico tão ruim, como é que o ano vai ser bom? Só se vier um cara no meio do ano, um salvador da pátria, ganhar tudo e ainda ser demitido. Rival, máximo respeito, obrigado por tudo, você vai voar na seleção, treinador do Hexa. E ter o Tite desde o início do ano, que vai ser o nosso técnico pro ano inteiro, se tudo der certo, e vai dar, é muito importante porque ele pode pegar essa pré-temporada e o início da temporada, com jogos mais fáceis do Carioca, com adversários um pouco menos competitivos, para fazer testes, para fazer ajustes e para terminar de implementar a sua forma de jogo, o seu modo de jogo e fazer o time ficar fluindo bem para chegar no segundo semestre quando realmente importa, quando tem os jogos decisivos contra times chatos, contra times enjoados e o time tá certinho, tá ali jogando o fino da bola. Então é perfeito essa continuidade no trabalho e começa tudo aqui agora, pré-temporada, Carioca, a hora de fazer teste, a hora de fazer ajustes, a hora de implementar o trabalho do Tite de fato. Mais uma questão que eu observei foi a motivação do time. Eu não sei se era por estar no início da temporada, vindo de uma temporada horrorosa e eles querem calar os críticos. Eu não sei se é por causa daquela torcida maravilhosa de Manaus que influenciou e os caras quiseram jogar pra eles e dar show de fato. Eu não sei se é por causa do Tite motivando pra ganhar vários títulos. Eu não sei por quê, mas não importa o porquê. O que importa é que tem que jogar com essa motivação de hoje
em todos os jogos. Um dos maiores problemas de 2023 do Flamengo foi a falta de motivação em jogos que não eram tão importantes assim, e o time claramente você via que não era aquela coisa, e é uma coisa normal. É uma parada normal, ainda mais num time que não tem psicólogo, né, Marcos Braz? Mas é essa a questão. Esse foi o primeiro jogo do Carioca, não tinha nada em disputa, era um jogo a mais, um jogo qualquer, entre aspas. Mas o Flamengo jogou super motivado. Então isso daí é uma coisa que é animadora. É animadora você ver que os caras ainda têm uma chama, tiveram algumas mudanças acontecendo. O Flamengo não é o atual campeão de absolutamente nada. Então não vai ter Gabigol mostrando peste, não vai ter Wesley mostrando campeão da Copa do Brasil pra Marcelo, não vai ter nada disso. Eles não são os atuais campeões de nada, eles têm que correr atrás pra poder se gabar. Falando em correr, uma parte que me impressionou bastante também foi o físico dos jogadores. O Flamengo voltou de férias, começou a pré-temporada há uma semana atrás. Há uma semaninha atrás de treinos apenas. Eu achei que o time fosse até ganhar o jogo, ganhar bem, mas na base da técnica, mais na base do toque de bola, ainda mais com times do Carioca que tem bastante tempo para treinar, né? Porque eles não tem tantas competições assim. Antes do Carioca eles aproveitam para fazer uma super pré-temporada. E não foi isso que aconteceu. O Flamengo foi muito bem fisicamente. Tiveram vários jogadores que jogaram mais de uma hora com uma intensidade muito alta. E realmente conseguimos o placar jogando em todos os níveis, técnica, tática e no físico também. Foi uma verdadeira imposição física que também é ajudada pela questão tática também, de não correr errado. O time do Vitor Pereira e do São Paulo sempre pareciam que estavam mortos em campo porque não tinha uma tática, então eles tinham que correr mais do que todo mundo. Ver os caras do City cansados? Muito difícil, né? Se for cansado de fazer gol no Fluminense, cansado de comemorar. E rapidinho aqui, só um ponto bônus, uma questão que me animou bastante, que foi ver o Gabigol. Por incrível que pareça, ele perdeu 2 oportunidades que ele poderia ter feito. Isso foi uma coisa que ele sempre fez, sempre fará. Mas uma coisa que me animou de verdade foi vê-lo fazendo novamente o que o consagrou, que é o facão, que fazia a jogada correndo por trás dos zagueiros e pegar a bola na cara do gol. Foram 2 oportunidades criadas nisso, e foi nisso que o Gabigol sempre se destacou. Ele não é um bom pivô, ele não é um ótimo pivô, ele não é um centroavante matador que vai fazer todas as jogadas, a bola vai bater nele, vai ser gol que nem, por exemplo, o Cano, por exemplo. Ele não é de fazer parede, ele é de fazer facão. E nesses últimos anos, desde que o Dorival, beleza, botou ele como segundo atacante, ele fazia um pouco mais a criação e tal. Agora em 2023 que ele botou a tag do Maradona, achou que era o Maradona de Curicica e começou a criar jogada, sair da área, ir lá pro meio de campo buscar jogo, fazer viradas monumentais. Ele acabou, porque ele não é um cara técnico também, que nem o Arrascaeta, ele não é esse jogador. Então é sensacional vê-lo de novo na questão que o faz um grande jogador. Ele fazendo o facão, ele é um dos melhores jogadores do Brasil, ele é um dos melhores centroavantes do Brasil fazendo o facão. Se ele não fizer o facão, ele é um jogador comum. E é o que esperamos dele. Mesmo que ele não seja titular, que ele provavelmente não vai ser durante o ano, porque o Pedro entrega números, entrega gols e tem a preferência tática, tem a preferência técnica do Tite. O Gabigol é um cara muito importante pro elenco, mesmo se for fazer o segundo atacante, mesmo se for para ser reserva do Pedro, reserva à altura, a gente precisa do Gabigol bem. E ele parece estar motivado para isso, só que tem que manter essa motivação. O problema é esse, ele não pode toda vez que ele precisar jogar muito, ele ter que cair para voltar e se motivar. Não, ele tem que manter a motivação dele, ele tem que ver que ele pode ser um dos maiores da história do Flamengo, que ele já é por causa dos títulos, mas que ele pode bater vários recordes de gols, de partidas, do que for. E isso só depende dele, de mais ninguém. É isso, começamos o ano com o pé direito, esse ano vai ser melhor pra gente, vamos ganhar os títulos. Me fala nos comentários se você acha que teve algum ponto que eu não falei aqui, que você acha que seja muito animador. Responder a todo mundo que mandar lá. Tamo junto, abraço e vamos Flamengo, esse ano é nosso.